Fala, gente, vamos dar continuidade ao nosso assunto aí sobre funções vetoriais, tá? Na videoaula anterior eu falei alguma coisa sobre parametrizações, nessa videoaula eu quero falar alguma coisa com vocês sobre limites, tá? Então, assim, o que eu estou colocando aqui é um resumão mesmo, assim, de tudo que fala sobre limites, tá? Na verdade, isso aqui é até um resultado lá, né? Demonstra-se isso daqui, e aí eu botei até como uma observação, porque na prática é isso daqui que você vai resolver lá quando cair questões sobre limite de funções vetoriais. Tá? Então aqui a observação é a seguinte, ó. Para estudar o limite das funções vetoriais, basta estudar um a um o limite das funções coordenadas. Tá? O que quer dizer isso? O cara vai te dar uma função vetorial, né? E você, se você quiser calcular o limite dessa função, né, quando t tende para, ou quando t ou quando a variável, né, em questão, ela tende para um determinado número real, o que você faz? Você calcula cada limite, né, de cada coordenada, tá certo? Então aqui eu trouxe esse exercício Calma AD1 aí de 2015-2 e ele falava assim: caso existam, calcule os limites, tá? A letra A era o limite quando t tende a zero pela direita dessa função 1 menos cosseno t sobre t quadrado. Depois, segunda função aqui, né, segunda coordenada, 1 menos cosseno t sobre t. E terceira, seno de t sobre raiz de t. Ele colocou esse t tendendo a zero pela direita aqui, não é de bobeira não, tá? Por que ele bota esse tendendo a zero pela direita? Você nota que tem uma função raiz aqui. A gente sabe que o gráfico da função raiz é uma coisa assim, né? Pelo menos deveria lembrar, né? Se não lembra, dá uma... né? Você deve ter estudado isso lá em pré-cálculo, talvez. Então aqui não faz sentido eu falar limite quando t tende a zero, somente a zero. Por quê? Porque ele só tem, a função raiz está definida, né, para t maior que zero. Então t tendendo a zero pela direita. Tá certo? Por isso que ele coloca esse zerinho aqui com o sinal de mais. A letra B ele fala calcule o limite quando t tende a zero do seno, aqui é seno hiperbólico de t, tá? Sobre t. E 3 menos t ao cubo menos 27 sobre t. Cuidado com esse seno hiperbólico aqui, que não é a mesma coisa que o seno que a gente está acostumado, né? Função trigonométrica. Isso aqui é uma função hiperbólica, tá certo? Então é seno hiperbólico de t. Então vamos lá, vamos resolver, vamos ver a maneira que a gente procede para poder calcular esses limites, tá? Então veja bem. Aqui uma sugestão, né? É fazer o seguinte, solução do item A. Você calcula o limite de cada um. Então, eu vou chamar aqui, né, L1, esse limite aqui. Limite quando t tende a zero pela direita, de 1 menos o cosseno de t sobre t quadrado. Tá? Esse aqui vai ser L1, L2, L3. Tá certo? A minha resposta final vai ser o vetor L1, L2, L3. Tá claro? Então você vai calcular esse limite. Você lembra lá do cálculo 1, né? Que como que você faz a princípio para calcular o limite? Você faz t tender a zero, você substitui zero aqui, no lugar de t. Você vai ter 1 menos cosseno de zero sobre zero ao quadrado. Tá certo? O cosseno de zero a gente sabe que é 1. Então vai ficar 1 menos 1, zero em cima, e embaixo vai ficar zero ao quadrado, que é zero, então dá zero sobre zero. Se dá zero sobre zero, tá? O que eu vou utilizar aqui para ganhar tempo, né? A regra de L'Hopital, tá? Que você também às vezes caiu no esquecimento um pouquinho aí, mas é tranquilo de lembrar. O que diz a regra de L'Hopital? Esse limite aqui é igual ao limite da derivada desse sobre a derivada desse. Primeira derivada desse, primeira derivada desse. Então eu vou fazer isso. Isso aqui vai ficar o limite quando t tende a zero pela direita de quem? Da primeira derivada dessa função aqui. Tá claro? Então aqui, ó, primeira derivada de 1 menos o cosseno t. Vou indicar aqui só para você lembrar, tá? Linha sobre t ao quadrado, linha. Tá certo? Isso aqui é a regra de L'Hopital. Você lembra que a regra de L'Hopital você só pode aplicar se for zero sobre zero, infinito sobre infinito, tá? Então aí a gente pode aplicar a regra tranquilamente. Então aqui, isso vai ficar como? Limite quando t tende a zero pela direita de quem? Quem é a derivada da função 1? Né? Aqui é a diferença, né? Diferença de derivada. Aqui
É a derivada da diferença. Derivada da diferença eu faço o quê? Derivada da primeira menos a derivada da segunda, tá certo? Então aqui derivada de 1 é zero, derivada do cosseno é menos seno. Então aqui vai ficar menos seno de t. O menos aqui passa fora da derivada, tá? E aqui eu derivo a função cosseno sobre primeira derivada de t ao quadrado é 2t. Tá claro? Então aqui vai ficar limite quando t tende a zero pela direita de quem? De seno de t sobre 2t. Tá claro? Isso daí é tranquilo. Se você não lembrar, tá? Eu vou usar o limite trigonométrico fundamental. Caso você não lembre, você nota que vai dar zero em cima e zero embaixo. Você pode aplicar a regra de L'Hopital novamente, tá certo? Se você lembrar, você usa o limite trigonométrico fundamental, que o limite de seno de t sobre t, quando t tende a zero, é quanto? É 1, tá certo? Então aqui, zero pela direita, aqui também vai para 1. Eu poderia fazer isso, ou eu posso derivar em cima e embaixo novamente, se eu não lembrar, né, desse resultado. Então aqui, ó, eu posso reescrever esse limite da seguinte forma. Eu posso passar o meio fora, tá? Limite quando t tende a zero pela direita de quem? Do seno de t sobre t. Tá? Eu sei isso lá do cálculo 1, que isso tudo aqui vai tender para 1. Então o resultado final desse limite é meio. Tá? Isso quer dizer que o limite da primeira coordenada, quando t tende a zero pela direita, vai para onde? Para meio. Tá certo? Então está feito o L1. O L2, vou proceder da mesma forma. Tá? L2 você tem lá, limite, quando t tende a zero pela direita, de 1 menos cosseno de t sobre t. Tá claro? Então tenho isso. Então veja bem, né? Quando eu mandar esse negócio aqui para zero pela direita, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em cima. Vai dar zero em cima e zero embaixo. Tá? Então L2 vai ser quem? Limite, quando t tende a zero pela direita. Eu vou adiantar o passo aqui, tá? Primeira derivada do de cima, primeira derivada do de baixo. Derivada a resposta desse aqui vai dar a mesma de lá, ó, tá? Então, é só repetir aqui. Vai dar seno de t, tá claro? A primeira derivada dessa, eu vou imitando tudo que está aqui, ó. Pego isso aqui, boto aqui. Derivada de t é 1, tá? Então aqui a resposta para esse limite vai ser quanto? Quando você mandar t tendendo a zero pela direita, isso aqui vai para zero. Vai ficar zero dividido por 1, a resposta aqui vai ser zero, tá certo? Então daqui eu já tenho, ó, L1, eu sei que vale meio, L2 é zero, tá? E vamos calcular o limite da terceira coordenada. Então aqui L3 é o limite quando t tende a zero pela direita do seno de t sobre a raiz de t. Tá claro? Então L3 vai ser igual a quem? Manda isso para zero primeiro, né? Se eu mandar isso para zero, vai dar zero em cima e zero embaixo. Vou aplicar novamente a regra de L'Hopital como eu fiz no primeiro e no segundo. Tá? Então aqui vai ficar limite, tá? Vou botar assim, né? 0 sobre 0, regra de L'Hopital. Aqui vai ficar limite quando t tende a zero pela direita de quem? Primeira derivada do seno, cosseno. Derivada da função raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Tá? Lembra que a primeira derivada da função raiz, eu escrevo t elevado a meio, faço aquela coisa toda lá, tá? Então é derivar isso aqui. Então aqui eu posso reescrever esse limite como sendo limite quando t tende a zero pela direita de quem? De 2 raiz de t
cosseno de t, tá? Conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Mandando isso daí para zero, isso aqui vai dar zero, raiz de zero, cosseno de zero vai dar 1. Então esse aqui vai tender para zero e esse aqui vai tender para 1. Vai ficar 2 vezes 0 vezes 1, que vai dar 0. Então L3 é 0. Tá? Então a conclusão aqui é, né, que o limite, a resposta, melhor dizendo, né, para aquele limite que é L1, L2, L3, vai ser igual a quem? Meio, 0 e 0. Tá? Então a resposta para aquele limite lá é essa daqui, é esse vetor aqui, tá? Não é essas coisas separadas, não. É isso daqui, esse vetor, o vetor de coordenadas meio, 0, 0. Isso daí foi o item A. Agora vamos proceder ao cálculo do item B. Então, ó, aqui para você resolver o item B, solução, mesmo procedimento, né? Chamar de L1 seja L1, esse limite aqui, limite, quando t tende a zero, do seno hiperbólico de t sobre t. Tá claro? Aí você vai falar comigo assim, pô cara, não tenho a mínima ideia nem do que é função hiperbólica, né? Porque a gente não utiliza muito isso, né? E aí o camarada, pô, esqueceu o que é função hiperbólica. O seno hiperbólico, ele é definido dessa forma aqui, tá? Então vou botar até uma OBS aqui. Se aparecer isso na vida de vocês aí em algum momento. Seno hiperbólico de t, ele é a exponencial de t menos a exponencial de menos t dividido por 2, tá? É definido dessa forma aqui. Se você derivar aquele troço ali, você tem uma outra função, que é a função cosseno hiperbólico de t. Cosseno hiperbólico de t já é definido assim, exponencial de t mais exponencial de menos t dividido por 2, tá? Com t variando lá em r. E aqui o que acontece? Se você aplicar diretamente t igual a zero, você vai ter seno hiperbólico de zero. Seno hiperbólico de zero vai dar zero aqui e zero lá. Então tu vai ter, ó, exponencial de zero menos exponencial de menos zero. Exponencial de zero vai dar 1, exponencial de menos zero, exponencial de zero vai dar 1. Então você vai ter 1 menos 1 dividido por 2. 1 menos 1, 0, 0 dividido por 2 vai dar 0, tá? Eu fiz a conta um pouquinho rápido aqui, mas é só você fazer aí com calma em casa que você chega nessa conclusão, a mesma que eu fiz aqui, a mesma que eu cheguei aqui, tá? Só fazer t igual a 0 aqui, ó, para você ver quanto que vai dar isso aqui se você mandar t diretamente para 0 aqui. Então você vai ter 0 em cima, tá certo? E vai ter aqui t tendendo a 0, isso vai dar 0 embaixo, tá? Isso daqui, novamente, eu posso utilizar a regra de L'Hopital porque me deu uma função que dá 0 sobre 0. Então, utilizando a regra de L'Hopital aqui, eu vou ficar com limite, quando t vai a 0, tende a 0, de quem? Da primeira derivada do seno hiperbólico de t. Então vai ficar seno hiperbólico de t, linha, sobre t, linha. Tá certo? E como que eu faço então para calcular isso daí? Vou escrever aqui em cima. Isso aqui é mais uma recordação do cálculo 1 mesmo, né? Só que aí você tem mais trabalho, porque ao invés de calcular um limite lá, você calcula, né? Como a gente calculava lá, você calcula 3 aqui, né? 3, 2, dependendo da função vetorial que você tiver. Então aqui, ó, L1, primeira derivada do seno hiperbólico. Isso a gente pode demonstrar facilmente, tá? Derivando essa função aqui, que vai dar justamente o cosseno hiperbólico, tá? Como lá também para as funções trigonométricas, derivada do seno é cosseno, primeira derivada. Aqui também funciona isso, derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico de t, tá? Fica como exercício aí você tentar fazer, mostrar que quando você deriva isso aqui, ó, vai dar justamente o que está aqui, tá certo? É só você derivar a função exponencial, né, usar aí, técnicas do cálculo 1 mesmo, você chega facilmente. Então aqui, ó,
L1 vai ser limite quando t tende a zero de quem? Derivada do seno hiperbólico de t, cosseno hiperbólico de t. Primeira derivada de t é 1. Então, no final das contas, eu tenho que calcular o limite quando t tende a zero do cosseno hiperbólico de t. Então, isso é o limite quando t tende a zero de quem? Quem é o cosseno hiperbólico de t? Exponencial de t mais exponencial de menos t dividido por 2, tá? Se tu mandar isso diretamente para zero, tu vai ter exponencial de zero, que é 1, exponencial de menos zero, que é 1 também. Então, vai dar 1 mais 1, 2, dividido por 2. Então, a resposta aqui vai ser 1. Esse é o valor do limite 1. L2, que é o segundo limite, é esse limite aqui, né? Limite quando t tende a zero de 3 menos t ao cubo menos 27 dividido por t, tá? Esse daqui também você vai observar tranquilamente aí que vai dar zero sobre zero. Tá? Então veja aqui que isso vai dar zero sobre zero facilmente. Ó, manda t para zero aqui. Mandou t para zero, você vai ter aqui 3 ao cubo, 27. 27 menos 27 vai dar zero. Manda t para zero aqui, vai dar zero embaixo. Então você tem zero sobre zero. Zero sobre zero. Regra de L'Hopital. Tá? Acho que até daria para fazer sem a regra de L'Hopital. Poderia usar aqui diferença de dois cubos aqui. Se você gostar de sofrer, você faz assim. Tá? Porque lá quando você está começando no cálculo 1, você não tem essa ferramenta da regra de L'Hopital. Então, a princípio, você teria que fazer desse jeito aí. Né? Mas aqui a gente tem essa ferramenta forte aqui, a gente usa logo esse resultado para ganhar tempo. Então, aqui você vai ter limite, quando t tende a zero, de quem? Deriva essa função de cima. Derivada de 3 menos t ao cubo vai ser quem? Regra da cadeia. 3 vezes 3 menos t quadrado. Concorda? Diminui 1 daqui, o 3 cai aqui na frente e deriva o que está dentro. Derivada de 3 é 1, derivada de menos t é menos 1. Então aqui vai ficar menos 1, multiplicando. Tá? Usei a regra da cadeia. Derivada de menos 27 é 0. Né? Então ficaria assim. Sobre primeira derivada de t é 1. Tá? Então aqui você vai ter limite quando t tende a 0 de quem? Que vai ficar, né? Menos 3 vezes 3 menos t quadrado sobre 1. Tá certo? Quando você mandar isso aqui para zero, você vai obter aqui 0, 3 menos 0 vai dar 3 ao quadrado, vezes menos 3. Isso vai dar menos 27. Tá? Conclusão, esse limite aqui, ó. Vou aproveitar logo que está aqui. Conclusão. Esse limite, né? Limite do seno hiperbólico de t sobre t, da função 3 menos t ao cubo menos 27 sobre t, quando t tende a zero, vai ser o vetor de coordenadas 1, porque esse daqui é o L1, menos 27. Tá? Então você nota que a teoria disso aí é bem tranquila, não tem nada de novo, praticamente. Tá? É só você calcular limite de coordenada a coordenada. Isso aqui é mais uma revisão do cálculo 1, mas é bom dar uma olhada, né? Porque a gente nunca sabe o que pode vir aí pela frente. Então, é sempre bom dar uma revisada nessas coisas. Tá? Mas não tem problema, não oferece problema nenhum. Se você tiver problemas também com continuidade, você procede da mesma forma, analisa a continuidade de cada uma lá, entendeu? Depois, né? Então, não tem, assim, problemas nessa parte de limites, tá certo? Agora, eu espero que o vídeo tenha contribuído com vocês, tá bom? E fica atento aí, porque eu vou dar sequência nessa... Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo aí para cada... Pelo menos um vídeo para cada semana, tá? De aula aí do curso do CEDERJ, e acredito que esses vídeos podem ajudar aí na hora de vocês resolverem suas provas, né? AD, AP, por aí vai, tá bom? Então, abração, tudo de bom para vocês, tá? É isso aí. Valeu!